Bom, pessoal, vamos começar, né? Semana passada no último encontro que tivemos, nós concluímos o módulo 2, né? A gente vai iniciar agora o módulo 3, tá bom? Vamos, assim que voltarmos às atividades normais, entre aspas, né? Sem essa pandemia, a gente vai verificar o material de vocês, atividades que vocês fizeram, tá bom? Vai valorizar, dar visto. É importante que vocês sempre respondam estes exercícios e as dúvidas que vocês tiverem nos questionem, tá certo? Que é justamente para a gente não deixar que vocês levem dúvida para casa, na verdade. Então, já estou em casa, ó. Mas que vocês não permaneçam com dúvidas sobre aquilo que a gente tratou em sala de aula. Então, eu espero que vocês façam isso, tá bom? Vou marcar e combinar com os professores de a gente marcar um horário extra para a gente corrigir essas atividades, tá bom? Porque só este horário que a gente tem de manhã não dá tempo de a gente dar o conteúdo, corrigir atividades, tá bom? Fica muito corrido. Então, eu vou marcar com vocês. Eu particularmente, vou sugerir aos outros professores, mas eu particularmente vou marcar aí um outro horário, num horário oposto, num dia que vocês já têm uma aula. Eu acho que é o dia que a Ananias dá aula, eu acho, na quarta-feira. Vou marcar um dia aí para eu corrigir essas atividades dos livros, especificamente do segundo módulo, né? Especificamente do segundo módulo, tá bom? Se necessário for, alguns do primeiro que faltaram também, tá certo? Então, por isso que é importante que vocês anotem quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá certo? Justamente para a gente evitar maiores problemas posteriores, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. A gente vai começar hoje sobre uma outra ótica, tá bom? A gente vai falar de um conteúdo que tem uma importância estratosférica, tá certo? Importância muito, mas muito grande mesmo, que é concordância verbal e nominal, tá bom? A gente vai começar pela nominal. Vocês vão botar em prática todo o conhecimento que vocês têm, que vocês tiveram no primeiro ano sobre... que vocês tiveram lá no primeiro ano sobre classes gramaticais e nominais. A gente vai começar a ver isso agora, né? No contexto, na prática, tá bom? Então, a gente vai tratar especificamente desses pormenores, tá certo? Então, vamos lá, ó. Então, lembrando a vocês que vocês têm aí, ó, o QR Code, tá certo? Esse QR Code representa um preâmbulo da aula, né? Aquele preâmbulo que vocês já conhecem, é uma introdução. Um pouco do que eu vou falar aqui já está ligado a esse preâmbulo, então é interessante que vocês o vejam, vocês o assistam, né? Então, tem uma atividade inicial aí que vocês devem respondê-la, tá certo? E nós temos, para nossa compreensão, estas duas páginas para tratar sobre concordância nominal. Que eu não vou utilizar o livro, porque ele é muito enxuto, ele tem poucas informações, ó. Tá certo? Acaba sendo poucas as informações sobre o conteúdo, tá bom? Eu vou, vez por outra, eu vou voltar ao livro aqui, tá certo? Mas eu vou, na verdade, utilizar uns slides que eu organizei, né? Eu usei até para outra escola que eu trabalho, que é o mesmo material que vocês, tá bom? No segundo ano eu usei este material aqui, a gente vai usá-lo, certo? E vez por outra a gente vai voltar ao material para tratar desta mesma temática, tá bom? Então vamos lá. Concordância nominal. Então vejam, vamos entender por concordância como se fosse, na verdade, um acordo,
tá bom? Entendamos isso, tá bom? Acordo, ok? Nominal, né, nos remete a nomes, ok? Quem são esses nomes para que se estabeleça um acordo? Então, vale lembrar que nós temos o substantivo como nome principal, tá certo? Aí temos como aqueles que vão estabelecer o acordo com o substantivo que é principal são, ó, adjetivo, numeral, artigo e pronome. Ok? Então, ó, o acordo que vai ser estabelecido, para que a gente chame isso de concordância, vai ser destas classes gramaticais aqui, ó, destas 4 classes gramaticais, para com o substantivo. O substantivo tem postura principal, é o nome principal, tá certo? As outras têm participação secundária, as outras dependem excepcionalmente dele, por exemplo. Eu acredito que vocês se lembrem que no passado, aí lá no primeiro ano, eu fiz isso aqui, ó. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Eu fiz este organograma aqui. Lembram disso? Que aí nós temos substantivo nome, tá certo? Se, nomeia o ser. Adjetivo, caracteriza. Artigo, determina. Numeral, quantifica. E o pronome substitui ou acompanha. Quem caracteriza o ser, substitui ou acompanha o ser, quantifica o ser, determina o ser, tá certo? Que é nomeado por quem? Pelo substantivo. Nomeado. Então, o substantivo ele representa o ser, tá certo? O substantivo representa o ser. E essas outras palavras que são chamadas de determinantes, tá certo? Eles remetem ao ser, tá bom? Cada um com sua função, determinando, caracterizando, quantificando, substituindo ou acompanhando, tá certo? Mas remetem ao ser para particular, com a finalidade de particularização da informação sobre o ser. Ou seja, traz a informação do substantivo, que é a informação genérica, para o particular, tá certo? Para o detalhe, para a riqueza de detalhes. Tá bom? Então, se eu digo alunos saíram, pode ser quaisquer alunos de quaisquer lugar que eu nem conheça. Mas se eu disser os dois bons alunos do segundo ano saíram, por exemplo, eu sei quem são esses alunos agora. Não são quaisquer alunos, são apenas 2, são bons, são do segundo ano, tá certo? E são conhecidos pelo locutor e pelo interlocutor. Então, parte desse princípio aí. A ideia desses periféricos, né? Do adjetivo, do numeral, do artigo e do pronome, é justamente particularizar a informação substantiva, tá certo? Só que eles vão particularizar seguindo um padrão, tá certo? Que padrão é esse? Quem determina esse padrão está aqui, ó. É o substantivo. Essa concordância vai se dar, ó, seguindo essa regra geral, tá bom? Seguindo essa regra geral. Como assim, professor? Vamos lá, ó. A regra geral de concordância nominal é o artigo, o pronome e o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com quem? Com o substantivo. Vale lembrar que esse pronome precisa ser o pronome adjetivo, tá certo? E o numeral também precisa ser o numeral adjetivo, tá certo? Que são aqueles pronomes e numerais que acompanham o substantivo, tá certo?
Estes, junto ao adjetivo e o artigo, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Tá certo? Ou seja, vão seguir o mesmo padrão de flexão do substantivo. Se o substantivo está no masculino e no plural, todos eles vão seguir este padrão de masculino e de plural. Por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Então, nós temos brinquedos como núcleo deste sintagma nominal. Ó. Nós temos aqui como sintagma nominal os nossos 2 brinquedos preferidos. Tá certo? Então, como núcleo deste sintagma, nós temos brinquedos e temos preferidos que remete a brinquedo, 2 que remete a brinquedo, nossos remete a brinquedo e os também remete a brinquedos. Então, nós temos aqui dentro desse sintagma nominal um núcleo que é substantivo e os seus periféricos. Esses periféricos precisam concordar em gênero e número com o substantivo. Então, nós temos 2 que é um numeral, vale lembrar que é um numeral adjetivo, nossos, que é um pronome também adjetivo, tá certo? Os, trata-se de artigo, e preferidos é o adjetivo, tá bom? Então, veja que a flexão do substantivo é masculino plural, o adjetivo preferidos é masculino plural, o numeral é masculino plural, o pronome é masculino plural, o artigo é masculino plural. Eis a regra básica de concordância nominal. Quaisquer nomes flexíveis que se refiram ao substantivo devem concordar com ele em gênero e número, quaisquer que sejam. Tá bom? Óbvio que a gente vai limitar esse quaisquer a apenas estes 4. Então, não existem outros que são flexíveis que remetam ao substantivo. São só artigo, pronome, numeral e adjetivo, tá? Então, observe que os artigos, que o artigo os, o pronome nossos, o numeral 2, o adjetivo preferidos, referem ao substantivo masculino plural brinquedos. Por isso, é que eles estão todos no masculino e no plural, para remeter ao substantivo. Esse é o acordo. Tá? Eis o acordo que temos aí. Estas 4 classes gramaticais flexionam-se para se adequar ao padrão substantivo, tá bom? Aqui é regra geral. Vamos aos casos especiais, porque nem só de regra geral vive a gramática, tá bom? Então, vamos lá. Os casos especiais de concordância nominal são aqueles casos que não estão intimamente ligados àquela condição básica lá, tá bom? Para isso, nós temos aí o seguinte. Primeiro caso, adjetivo referente a vários substantivos. Um adjetivo caracterizando mais de um adjetivo, há vários. Primeiro passo. Quando o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos do mesmo gênero, tá certo? Há 2 possibilidades de concordância. Primeiro, o adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o mais próximo. Ou seja, ou ele concorda com os 2 substantivos, ficando no plural, já que são 2 substantivos e ele está remetendo aos 2, né? Ou vai concordar com o mais próximo. Se o mais próximo estiver no plural, ele vai para o plural. Se o mais próximo estiver no singular, ele fica no singular. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Exemplo. O governo recebeu o ministro e secretário espanhol. Então, veja que nós temos o ministro, um substantivo, secretário, outro substantivo, e temos espanhol como adjetivo. Então, o adjetivo aqui está relacionando ao elemento mais próximo. Então, concordou apenas com o mais próximo. Mas poderia ser simplesmente, o governo recebeu ministro e secretário espanhóis, tá bom? A referência ter sido feita aos 2, ficando no masculino e no plural, ok? Então, vale lembrar isso, que se o adjetivo refere a 2 substantivos, e esses substantivos têm o mesmo gênero, tá bom? Se ele está colocado depois dos substantivos, ele pode referir ao mais próximo ou aos 2. Referindo ao mais próximo, pode ser no singular ou no plural, depende da relação. Referindo aos 2, fica sempre no plural. Se, neste primeiro caso aqui, tá certo? Nós tivéssemos secretários, tá bom? Aí, por 2 razões,
nós teríamos espanhóis. Teria que ser espanhóis. No segundo caso, né? Se fosse secretários, também pela mesma razão seria espanhóis, tá bom? Nada de singular aqui. Certo? Por quê? Porque o mais próximo estaria no plural e os dois elementos geram ideia de pluralidade, tá bom? Segunda possibilidade, vamos lá. Mesma situação. Se o adjetivo refere a dois substantivos, porém, se este adjetivo vier pós-posto. Ou melhor, ainda pós-posto, depois, mas se os substantivos apresentam gêneros diferentes, lá nós vimos que os gêneros, ó, mesmo gênero, tá? Aqui são gêneros diferentes, ou seja, um no masculino e outro no feminino. Aí vai dar BO, tá certo? Há duas possibilidades também de concordância, tá certo? Quais são essas possibilidades? Vamos lá. Primeiro, o adjetivo vai para o masculino plural, tá certo? Masculino plural. Aí a condição machista da coisa. Vou explicar já por quê. Ou simplesmente vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Que pode ser masculino ou pode ser o feminino. Vai depender do substantivo que esteja lá. Então vamos lá. Ele apresentou argumento e razão. Então vejam, argumento masculino, tá certo? Razão feminino, tá certo? Então nós temos um substantivo masculino, o outro substantivo feminino. E nós temos justos, um adjetivo que está no masculino plural, para concordar com os dois elementos. Como foi dito aqui, ó. Quando o adjetivo vier pós-posto a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, também há essas duas possibilidades, que é, primeiro, vai para o masculino plural. Esse masculino plural é a condição geral da coisa. É para referir aos dois, ao masculino e ao feminino ao mesmo tempo. É como eu disse que é machista, tá bom? Por que tem que ficar no masculino e no plural? Tá certo? Porque, geralmente, a gramática tem esse viés machista nessa situação. Quando tem dois gêneros diferentes, para englobar os dois gêneros, a gente precisa privilegiar o gênero masculino, que é o gênero genérico. O feminino acaba sendo mais específico, tá bom? Então, por isso que justos vai ficar no masculino e no plural aí. Tá? Mas tem outras possibilidades, como eu disse. Ele apresentou argumento e razão. Então, mais uma vez, argumento e razão. Ó, masculino, tá? Feminino, ok? Justa. O justa, aqui, ó, concordou com o elemento mais próximo, com o substantivo mais próximo. Então, a relação que houve aqui, ó, foi do adjetivo com o substantivo mais próximo. Como razão é feminino, né, ó, feminino singular, então justa vai estar no feminino e no singular para concordar com o substantivo mais próximo. Tá certo? Então, essa é a relação. Se a gente modificar a ordem dos substantivos, nós temos razão, feminino, singular, argumento, masculino, singular, e justo, adjetivo que concordou com o elemento mais próximo, vai ficar no, vai ficar no masculino singular, para concordar com o argumento que apresenta tal flexão. Então, é assim que a coisa se processa nesta construção. Se os gêneros dos substantivos são distintos e o adjetivo aparece depois, a relação vai se dar ou com os dois ficando no masculino plural, ou com o mais próximo, seja ele masculino ou feminino, singular ou plural, a relação vai se dar excepcionalmente com esses dois mais próximos, tá bom? Eufonicamente, tá? Eufonicamente, a gramática sugere que a gente opte pela relação com o mais próximo, tá? Eufonicamente isso acontece. Alguns gramáticos. Outros já dizem que é melhor que utilizemos a relação com os dois para englobar os dois. Fica a critério de cada um, tá bom? O fato é que se você caracterizar o elemento mais próximo, você está chamando a atenção para o elemento mais próximo, tá certo? Chamando a atenção para o elemento mais próximo. E dependendo do contexto, você está caracterizando só ele e não os dois elementos. Tá bom? Então, quando eu digo ele apresentou argumento e razão justa,
Ele apresentou argumento e razão justa. Então, pode ser que você esteja, dependendo do contexto, chamando a atenção apenas para razão, tá certo? Terceiro passo. Quando o adjetivo vier anteposto, ou seja, antes, a dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo. Se funciona como... Aqui, atenção. Se funcionar como adjunto nominal. Entretanto, se for predicativo, haverá as duas possibilidades. Ou seja, concorda com o mais próximo ou pode ir para o plural. Se é predicativo, concorda com o mais próximo ou vai para o plural. Se é adjunto nominal, concorda apenas com o mais próximo. Então, vamos lá. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Quem vê, vê algo. Então, nós temos como sintagma nominal tamanho desrespeito e ingratidão. Então, nós temos aqui um objeto direto. Tá bom? Logo, se o adjetivo estiver dentro deste objeto direto, a gente vai entender como ele sendo o adjunto nominal. Ele não representa o sintagma nominal. Ele faz parte de um sintagma nominal. Tá? Quando ele representa um sintagma nominal, aí ele é predicativo, aí ele admite as duas possibilidades. Então, vê. Padrão. Adjetivo antes de dois substantivos. Então, temos desrespeito, masculino, singular. Ingratidão, feminino, singular. Ok? Então, temos o padrão aí. Os dois substantivos de gêneros diferentes depois. Adjetivo veio antes. A relação que ele vai ter é qual? Se ele é adjunto nominal, ele vai concordar sempre com o mais próximo. Adjunto nominal. Ele está aqui, ó, dentro do mesmo sintagma. Então, sendo adjunto nominal, concordância com o termo mais próximo. Tá certo? Ok? Poderia ficar no plural, professor? Tamanhos? Sim. Se desrespeito fosse desrespeitos. Aí, tamanhos ia para o plural. Tamanho ia para o plural, ficando tamanhos, tá bom? Caso contrário, não aconteceria isso, tá? Aqui, ó. Permaneceu fechada a porta e o portão. O que permaneceu fechada? A porta e o portão. Sintagma nominal é só porta e portão. Fechada representa um outro sintagma nominal, chamado de predicativo do sujeito. Tá bom? Como está aqui fechada no singular, fechada está se referindo à porta. E está no feminino, singular, portão, masculino, singular. Então, a relação foi com porta mais próximo, tá bom? Se fosse no plural, veja que até o verbo flexionou no plural aqui também, ó, tá vendo? Ó? Ok? Então, se fosse no plural, a referência estaria sendo aos dois elementos, masculino e plural. O predicativo pode fazer isso. Então, a porta e o portão permaneceram fechadas, se fosse assim, tá? Fechados, perdão. Fechadas, ó. Fechados. Tá bom? Então, masculino, plural, sendo predicativo do sujeito. Lembro, predicativo do sujeito é uma característica mutável que indica estado ou modo de ser do sujeito, tá certo? O adjunto nominal é uma característica imutável. Ela não muda, tá certo? Permaneceram fechados a porta aqui, mas poderia abrir e o portão, tá? Mas nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. O ingratidão e o desrespeito foi grande, foi tamanho. Então não muda, não vai mudar, tá certo? Porque foi passado, ok? Então, se liga lá, é isso aí, tá certo? Então, fica antenado aí. Predicativo, antes de substantivos de gêneros diferentes, duas flexões. Ou para concordar com o mais próximo, ou com os dois elementos ficando no masculino plural. Se funciona como adjunto nominal, permanecendo no mesmo, fazendo parte do mesmo sintagma, concorda apenas com o mais próximo, tá? Segunda regra. Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo. Aqui a coisa inverte. Enquanto ali era um adjetivo para dois substantivos, aqui agora é um substantivo para dois adjetivos. Mas são condições específicas e é bem lógico isso. É bem fácil de entender também. Ó. Admitem duas possibilidades. A. Primeiro, substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Tá bom? Numa condição específica é essa. Ó. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa.
Aqui é fácil entender, nós temos substantivo, inglesa e francesa são adjetivos. Tá certo? São adjetivos, ok? Esses adjetivos ficam no singular, porque o substantivo está no singular. Bom, é por isso? Não necessariamente. Então, observe uma coisa. Quando ele diz que coloca o artigo antes do segundo adjetivo, esse artigo, ele aparece aqui não determinando francesa, porque se fosse assim, ele transformaria em substantivo. Ele está determinando a língua também. Aqui o que chamamos de elipse, por uma questão de coesão textual. Tá? Para não repetir língua. Meu professor ensina a língua inglesa e a língua francesa. É isso. Tá? Então, quando ele diz a língua inglesa e a francesa, então há uma língua subentendido aqui. Então, é uma relação até simples de se entender. Inglesa concorda com língua porque está no singular, e francesa concorda com língua que está aqui antes do artigo. Ponto final. Fácil de entender. Certo? A segunda possibilidade é essa, ó, mas muda toda a estrutura para a segunda possibilidade, certo? O substantivo fica no plural, omite-se o artigo antes do segundo adjetivo, tá? Omite-se o artigo antes do segundo adjetivo, claro, porque o substantivo está no plural. Então, ó, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Línguas, substantivo, tá? Ó, feminino, plural. Inglesa e francesa, tá certo? Adjetivo. Adjetivos. Por que os dois estão no singular agora? Tá? Por que os dois estão no singular agora? E aí é uma questão até óbvia. Essa flexão de plural aqui do substantivo, tá certo? Ó, o plural, ele não é um plural, digamos assim, da flexão, tá certo? De mais de um elemento da mesma espécie. Não, ele é um plural quantitativo de seres diferentes e não de seres iguais. Porque quando a gente diz alunos, nós temos um quantitativo de seres iguais. Aqui é um quantitativo de seres diferentes. Nós temos as línguas, que são línguas no plural, tá certo? Aí é o quantitativo do substantivo, ele é o quantitativo igual. Só que quando ele vai para o especificativo, ou seja, o adjetivo, quando vai especificar, nós temos francesa e inglesa, que são línguas únicas. Tá bom? E há uma razão lógica para que elas fiquem no singular. Quando eu digo as línguas inglesa e francesa, não existe línguas inglesas. Não existe línguas francesas. Só existe língua inglesa e língua francesa. Tá? E eu só posso dizer as línguas inglesa e francesa. Eu não posso dizer as línguas inglesas e francesas, porque, do contrário, se eu disser, aí eu vou ter duas línguas inglesas e duas línguas francesas, ou mais de uma delas. E não existe. Existem vertentes distintas, né? Por exemplo, inglês britânico, inglês espanhol, ou inglês espanhol, inglês americano. Então, nós temos aí duas vertentes, mas no íntimo, no interior mesmo, é língua inglesa, apenas uma característica de falantes de regiões diferentes, tá certo? Simplesmente. Os casos particulares... Os casos particulares, eles ferem, inclusive, essa segunda possibilidade. Passa para dentro, tá? Passa para lá. Vamos. Então, esses casos particulares, tá? Eles chamam a atenção especificamente para algumas palavras, algumas construções bem específicas, por isso que são chamadas de particulares e não casos especiais, tá? Então, vamos lá. As palavras menos, alerta e pseudo, tá bom? São advérbios, portanto, ficam invariáveis, tá? Pelo amor de Deus, gente. Por que chama atenção para menos? Porque não existe menas. E muitas pessoas usam
menos. Não existe menos. Não existe, simplesmente não existe menos. Menos é invariável e ponto final. Tá? Alerta também é invariável. Pseudo é invariável, tá bom? Então, tudo que é construção pode ter todas as palavras no plural, elas vão ficar sempre naquela condição básica. Por exemplo, os soldados estavam alerta. Certo? É advérbio, tá bom? Advérbio de modo. Há menos pessoas do que prevíamos. Menos, invariável. Condição básica. A pessoa não está no plural, não. É a condição básica dela. Tá certo? Ela tem essa flexão. Assim como óculos, assim como ônibus, a condição básica que parece plural, mas não é. Quem determina é o contexto. Aqui nem contexto faz com que essa palavra flexione no plural, tá? Então é isso. 2. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Muita atenção aqui, tá? Quando se referem a palavras desacompanhadas de determinantes, ou seja, quando se referem a substantivos sem uma determinação, substantivos genéricos, tomadas portanto, em sua generalidade, aquilo que eu disse, genéricos, tá certo? Ficam invariáveis. Entrada é proibida. Perdão, é proibido. Cerveja é bom. Coragem é necessário. Entrada é proibido. Ninguém entra. Ninguém entra. Certo? Cerveja é bom. Qualquer cerveja é bom, no geral. Coragem é necessário. Qualquer coragem é necessário. Ponto final. Qualquer que seja, genérico. Agora, se eu particularizar uma delas, porém, se a palavra estiver acompanhada de um determinante, com ela deve concordar. Por exemplo, a entrada é proibida. Aí sim, proibida, flexiona, tá vendo? A cerveja é boa. A coragem é necessária. Por que isso acontece? Eu não tenho mais aqui aspecto genérico. Não é mais qualquer entrada que é proibida. Há entrada específica, de estranhos, por exemplo. Quem não for estranho pode entrar. Tá certo? Então, quando eu digo a entrada é proibida, então eu preciso especificar qual é a entrada que é proibida. De estranhos, de pessoas que não fazem parte desta ala. Tá certo? Então, é preciso atenção para isso. Quando eu digo a cerveja é boa, eu não estou falando de qualquer cerveja. Falando de uma em específico e num determinado contexto, alguém citou. Tá certo? Então, eu estou falando de uma. A cerveja é boa, aquela específica, tá? E não mais no geral. A coragem é necessária, a coragem para determinada ação, para determinada situação. Então, um determinado tipo de coragem, ok? Especifiquei. Então, quando esses substantivos eles vierem determinados, as expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, flexiona-se. Quando não vier determinado, tá certo? Com aspecto genérico, então não flexiona, fica invariável justamente para configurar essa ideia de generalidade, tá certo? Ainda, as palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato, estas palavras, tá certo? Quando tiver valor de adjetivo, vai concordar com o substantivo naturalmente, tá bom? Valor de adjetivo, meia porção, no feminino, bastantes vezes, tá vendo? Plural e feminino. Estão os automóveis caros, plural masculino, baratas as frutas, meia, que vem de hora, que está subentendido aqui, já é meio-dia e meia hora, tá certo? Então, meia concorda com hora. Se for adjetivo, concorda naturalmente com o substantivo, segue o padrão de concordância. Se for advérbio, fica invariáveis. Por exemplo, Maria está meio aborrecida. Não tem meia aborrecida, não tem metade de Maria aborrecida. Tá? Esse meio tem valor de um pouco, portanto, advérbio fica invariável. Bastante aqui, tá certo? Tem o mesmo valor que muito. Então, muito. O uso de bastante é simples de entender. Muito igual a bastante. E muitos ou vários igual a bastantes. Tá certo? Então, se liga aí. Tá bom? Então, muito, bastante, muitos ou vários bastantes. Então, caro aqui também advérbio, barato advérbio, muito advérbio, portanto, fica invariável, tá certo? Bom, galera, rapidinho, a gente tem menos de um minuto aqui, não dá para concluir, tá certo? Eu vou
Eu vou encerrar aqui e vou chamar vocês de volta só para eu terminar aqui rapidamente, certo? 5 minutinhos eu concluo, tá?